Você está ouvindo a Rádio Novo Horizonte Gospel. Eu adoro! Pai do Senhor Jesus, glória a Deus por tudo. Estamos de volta com mais um programa Pregando o Evangelho através de sua história. E eu quero dizer que nós, apresentadores do programa, acreditamos no poder do testemunho para a edificação da nossa fé em Cristo e por isso estamos Amém. aqui. Glória a Deus. Sou Rose Ferreira, eu peço que se inscrevam no canal da rádio e compartilhem para que outras pessoas sejam edificadas com esse conteúdo. Graças a Deus por tudo e oremos. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado Amém, por esse Jesus. momento, Senhor. É, Obrigado Senhor. por estarmos aqui novamente, Mesmo assim, Senhor. soberano Deus. Deus, Glória a que Deus. tudo que for falado hoje seja Sim, para a tua Senhor. honra, para a tua glória, que cheguem onde nossos pés É, não meu possam Deus, chegar, é Pai. mesmo assim, meu É amado isso que eu Jesus. te peço e agradeço. Abençoa todos que É, irão ouvir, Senhor. que irão ver, todos que estamos aqui É no verdade, estúdio. meu Senhor. Abençoa a todos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje estamos de volta com Paulinha, Amém. Novo Horizonte 1. Que prazer estar novamente aqui com Graças vocês. por tudo, né? É verdade. Eu lembro que no final do outro, disse, quem sabe teria uma parte 2, né? Para Foi, falar verdade. sobre o perdão, É né? algo muito importante, né? Muito importante na vida do cristão. Muito importante. No segundo ano de minha conversão, graças a Deus, no segundo ano da minha conversão, depois de ouvir muito falar na igreja, no segundo ano, eu sozinha abri a Bíblia e naquele dia Deus quis ter um encontro comigo ali. Particular. E ali eu entendi tudo. Glória a Deus, é bom Entendi demais. tudo foi tão claro. Lendo, tá vendo? Ó, tá vendo? E eu já tinha lido antes, mas naquele dia teve entendimento e eu... Naquele dia foi a libertação Foi. através da palavra. Foi. Oh, é bom eu demais. e Deus. Então, como eu queria que todos, né, o mais rápido possível... Recebesse assim como você recebeu, né? Isso, porque é uma coisa leve, libertadora, né? Isso. Glória a Deus. A nossa convidada de hoje, ela está de volta para continuar o testemunho de conversão, falando dessa vez sobre o perdão. A irmã Paula do Novo Horizonte 1. Isso. Ela serve na igreja como na coordenação dos jovens e na zeladoria da Isso igreja, mesmo, né? É. Esposa de Avanildo, Isso. mãe de Adriele, Samuel e das gêmeas Laura e Letícia. A glória de Deus, meus presentes de Deus. Graças a Deus, né? Então, Paulinha, vamos lá. O que é que o Senhor Deus Então, tem para... Eu quero dar a paz do nos Senhor, abençoar, né? Para todos, né? Que vai estar conosco nesses momentos, né? Paz do Senhor para vocês que estão em casa, para o Senhor para os que estão aqui conosco, né? Eu estou muito feliz por poder voltar, né, a esta casa para contar mais uma experiência, né, para que sirva para vocês, né, de edificação, libertação, que assim como foi para a minha vida, né, que o Espírito Santo também alcance vocês, né, cada vez que cada um de vocês for ouvir esse testemunho, né, que assim como Deus operou na minha vida, opere na vida de vocês poderosamente, porque esse tema, ele é crucial, né? Não só no meio evangélico, mas também naquelas pessoas que ainda não conhecem o evangelho, porque tem muitas pessoas que às vezes ela ainda não conseguiu chegar à sua cura, à sua salvação, à sua libertação, porque não conseguiu liberar o perdão. E antes de tudo, quero agradecer ao meu pastor, mais uma vez, o nosso dirigente Sérgio, que nos liberou para estar aqui, agradecer a nossa irmã, né, que fez novamente o convite, agradecer todos os irmãos que eu pedi, oreis por mim, né, que vamos lá fazer a obra do Senhor, né, e eu quero começar, irmã, com esta palavra que se encontra em Mateus 6, né? Mateus 18. 18. Mateus 18. E se vocês aí em casa quiserem acompanhar na sua Bíblia, ou irmã, eu não tenho Bíblia. Hoje em dia o celular, ele é uma arma poderosa, né? Você pode encontrar a palavra de Deus. Só é procurar Mateus 18, a partir do 21. Vou esperar aqui a irmã achar para ela acompanhar. Amém. Glória a Deus. E eu quero deixar essa palavra para os vossos corações, porque quando a irmã me chamou e falou o tema, foi esta palavra que o Espírito Santo de Deus me deu, né? Aí diz assim, olha:
Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro perguntando. E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aí Jesus, ele era tão lindo que Jesus é assim, ele fala com você, ele fala comigo, mas às vezes a gente dá uma de, não entendi. Aí Jesus não entendeu, né? Dá uma de desentendido. Mas aí Jesus disse: Eu vou lhe explicar melhor. Olha, Pedro, por isso, 23, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos, e começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Olha, preste atenção, 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos e que lhe devia, 100 dinheiro. Lançou mão dele, sufocando-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Olha o que ele fez. O 30, ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, encontristaram-se, ficaram tristes muito e foram declarar ao seu senhor o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste? Não deveria tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Eita, glória a Deus, aleluia. Tremendo. Irmãos, e esta palavra é que o Senhor Jesus fala conosco, porque Jesus, ele veio e nos perdoou uma tão grande dívida, irmãos. Quem poderia pagar pelos nossos pecados? Não era preço de sangue de carneiro, não era preço de ouro nem de prata. Tinha que ser o sangue puro sem pecado. E Jesus, Deus deu o seu Filho, né? Para aquele todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a Bíblia diz que todos nós estávamos distantes de Deus, né? Nós não tínhamos como se chegar a Ele, mas Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida para a gente chegar à salvação. Aí Ele disse o quê? Eu enviei aquele que poderia pagar a sua dívida, tive compaixão de você, lhe perdoei dos seus muitos pecados, das suas muitas falhas. Quantas vezes nós vemos deste mundo da prostituição, das drogas, né, do mal, dos maus pensamentos, né, de tantas coisas, de tantas mazelas. Jesus disse: não, quando você aceita a mim, eu apago o seu passado e lanço no mar do esquecimento. Mas aí nós agora, aceitei Jesus, Jesus me perdoou, vou seguir minha vida, aí tô na casa do Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas quando você pisa no meu calo, não perdoo. Vou perdoar Rosinada? Não perdoo, não quero saber, eu não vou perdoar. Lanço ela na prisão e quero que ela me pague até o último centavo. Quantas pessoas nos dizem isso? Ela tem que me tá passando por isso mesmo, bem empregado, porque ela tem que me pagar o que ela me fez. Isso é uma falta de perdão, é verdade, né? Mas isso não foi assim que o Senhor Jesus disse. Ele disse: eu não tive compaixão de você. Como é que você quer o meu perdão, mas você não quer dar o meu perdão? Eu vos dei o exemplo, né? Então, irmão, essa passagem ela é muito forte e muitas vezes ainda existe pessoas dentro do evangelho dessa forma, que acha que está pregando, louvando, fazendo a obra, indo, ganhando alma, curando, como diz naquele grande dia: Senhor, entendeu, eu preguei, eu evangelizei. Aí o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim porque eu não conheço. Mas por quê? Porque eu lhe dei uma ordem. Você tinha que perdoar o seu irmão assim como eu lhe perdoei. E muitas vezes as pessoas não querem, irmã, perdoar. Sabe por quê? Eu vou dizer porque era meu pensamento antes. Eu achava que eu não tinha mais o que Deus me perdoar, que eu era perfeita, que eu não fazia mal a ninguém, que eu era boa. Então não tinha.
que eu fazia de tudo para não fazer nada de errado, então não tinha nada que Deus me perdoar mais, entendeu? E aí, em certo momento, Deus me mostrou que eu peco sim, até nos pensamentos, entendeu? Justamente. Mesmo sem eu querer. Eu Isso. magoo pessoas com palavras. Isso. Mesmo Com sem querer. atitudes Isso. mesmo, sem querer. Às vezes não tive a intenção, mas foi um ato assim impossível. Impensável. E aí? É isso Não mesmo. percebi, foi impossível, achei que não era nada, mas magoou a pessoa. Magoou. Pequei. Isso E aí? mesmo. E agora, para Deus me perdoar, se eu não perdoei, né? Quem me feriu, Isso. quem me Então, machucou. então, quando eu entendi que eu preciso do perdão, dia após dia, momento após momento, aí foi que eu chorei com a palavra, entendeu? Então, não tem que me Por faça isso- mal maior nem mal menor que eu não perdoe. Por isso Não que a tem. palavra do Senhor diz lá em Oséias, diz assim, olha, o meu povo perece por não conhecer as escrituras. É isso mesmo. Quando a gente sai na rua, muitas vezes, para evangelizar, aí tem pessoas que dizem assim, eu não faço mal a ninguém, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não mato. É isso, Né? essas coisas Entendeu? aí. Isso Então, mesmo. eu não preciso, isso mesmo, como ela acabou de falar, né? Eu não preciso ser perdoado. Mas a Bíblia diz que quando Adão pecou, todos foram destituídos da glória de Deus. Então, mas aí diz, e agora eu vou pagar por Adão, é? Sim, mas você não recebeu o castigo de Adão, mas você agora está recebendo a graça de um só que morreu, porque a Bíblia diz que por a morte de um só, justo que foi Jesus, nós recebeu perdão. Então, como nós fomos condenados pelo pecado de Adão, mas também pela graça de Cristo, nós fomos novamente aceitos. Porque imagine se você tivesse que doar o seu filho, eu doar o meu filho para Meu receber. Deus. Como seria? Meu Mas não, Jesus. né? Não ia nem adiantar, porque nossos filhos também já nascem no pecado, Pois é. como disse Davi, né? E essa passagem, irmão, como é falando do meu testemunho, eu vou entrar agora um pouco, né, na minha história. Quando eu aceitei Jesus, eu, Ana Paula, já sabia que eu odiava 4 pessoas terrivelmente. No podcast passado, eu falei sobre um abuso que eu sofri, não foi Sim, isso? falou. Então, eu já sabia que eu odiava aquele meu tio, né, terrivelmente. Eu odiava um padrasto meu, eu odiava uma vizinha da minha tia. E quando eu aceitei Jesus, eu orava, irmã, mas dentro de mim, na igreja, eu já sentia que parecia que as minhas orações não estavam subindo. Eita. E ali, eu fui para um círculo de oração. E ali a irmã pregou falando sobre perdão. E disse assim, como é que você quer ser abençoada se você não perdoou? Como é que você quer que as suas orações subam se você não perdoou aquele que lhe magoou? Aí eu disse assim, meu Deus. E a minha mãe, né? Que eu ainda não tinha perdoado minha mãe. Então, era 4 pessoas, porque a minha mãe, eu acusava ela devido ao abuso que eu sofri, eu acusava ela, né, eu tinha aquele espírito de inferioridade, porque eu sentia que ela amava mais o meu irmão do que a mim, também isso me causou uma amargura, um ódio na vida da minha mãe, sobre a vida da minha mãe, por isso que eu era tão rebelde com ela, né, e ali... Deus disse, você precisa perdoar. Aí eu peguei e disse bem assim, tá certo, Senhor. Cheguei em casa, orei, eu disse, olha, a vizinha da minha tia, eu posso ir lá e pedir perdão a ela. Aí eu disse, minha mãe, o Senhor vai preparar o dia para eu pedir perdão a ela. Eu disse, meu padrasto, eu não sei mais nem onde ele vive mais, que ele se separou da minha mãe, não sabia nem mais da existência dele. Aquele seu padrasto que... O que lhe Não, registrou, não, né? Não, ali era meu pai, né? Ah. Aí quando ela se separou do meu pai, ela morou com outro rapaz, né? E ali eu disse bem assim, não sei da existência dele, eu disse, Senhor, no meu quarto ali eu fiz aquela oração, pedindo perdão, né, pelo que eu fiz com ele. O que você fez com ele? Além de eu estar nutrindo aquele ódio dele, tinha mais ou menos uns 10 anos, eu acho, ele chegou à noite, aí você diz, o que é que esse padrasto fazia com você? Ele não fazia nada comigo, nada, ele nunca disse que eu era feia, que eu era bonita, ele nunca me bateu, mas olha, eu tinha mágoa da minha mãe, eu tinha ódio da minha mãe, mas eu odiava ele porque ele judiava da minha mãe e do meu irmão. Então, o meu ódio sobre o meu padrasto era devido ele fazer o mal a meu irmão e a minha mãe. E eu fiz uma vez, ele chegou, minha mãe disse assim, Ana, vai lá botar a comida dele. E nós tinha veneno de rato em casa. Aí eu peguei, aproveitei e coloquei. Pra você ver de tanto ódio que eu tinha dele. Só que eu tenho esse negócio, quando eu tô nervosa, eu dou pra rir.
E minha mãe sabia. Eita. E ela disse, o que é, menina, que você tá rindo tanto? E eu, e ela disse bem assim, fale logo. Aí eu disse bem assim, esse miserável vai ver hoje o que é que ele vai receber. Aí minha mãe, o que, menina? Ele tava tomando banho, né, pra vir sentar na mesa pra comer. Que a gente já tinha tudo comido, só ele ia comer. Aí eu disse, eu coloquei veneno de rato. E hoje ele vai ver tudo que ele faz com a senhora e com o meu irmão, ele vai pagar. Tá, meu Deus. Aí, quando ele veio se sentar na mesa, minha mãe pegou o prato. Eita. Ele já estava sentado na comer. mesa. Aí minha mãe sacudiu o prato e ele disse, tá doida? Aí ela deu lá uma desculpa que eu não me lembro no momento. E teve aquela confusão. E ela foi colocar outra comida para ele. Então eu dizia, então eu preciso pedir perdão a ele, mesmo que ele não tá aqui na minha frente, na minha mente, né? Eu imaginei ele ali na minha frente, eu pedindo perdão a ele. Né? Isso no meu quarto. Então, realmente, irmã, eu me libertei daquele mal. E a vizinha da minha mãe, eu disse, fiz a mesma coisa com meu tio. Meu tio, nesse tempo, ele não estava com a gente. Ele estava em São Paulo, que ele tinha ido embora para São Paulo. Aí eu disse, olha, senhor, meu tio também não está aqui. Então, eu perdoo ele, já está tudo perdoado. Não tenho mais, né, mágoa dele, nem nada. Tudo bem. Perdoei o segundo. Aí lá vai eu. Disse, agora eu vou perdoar a vizinha da minha tia. Aí eu disse, sábado eu vou na casa da minha tia, vou lá pedir perdão a ela. E sabe o que aconteceu, irmã? Satanás é sujo. Ele disse bem assim no meu ouvido, vá pedir perdão a ela vai lhe envergonhar no meio da rua, ainda vai lhe dar um monte de tapa. Bem assim. Aí eu disse, meu Deus, se ela vir me bater, eu não tinha muito tempo na igreja, né? Eu disse, se ela vir me bater, meu Deus, eu também vou bater nela. Aí o Senhor disse assim, você vai causar um escândalo. E eu disse, meu Deus, eu disse, eu vou orar mais. Aí voltei na outra semana pro círculo de oração e disse, Senhor, eu preciso liberar o perdão. Nessa época você tava na Mangueiras 1? Tava, tinha aceitado lá. Na igreja que você fez o barraco para entrar no culto mesmo, de doutrina, né? Isso mesmo. Que E ali bênção. eu cheguei, fui pro círculo de oração. O círculo de oração era numa quarta-feira. Eu disse, esse outro sábado eu vou. Aí eu peguei e disse, Senhor, esse sábado eu vou lá e vou pedir perdão a ela. Aí o inimigo novamente, ela vai lhe bater. E ela era assim, sabe? Eu era toda a vida, fui bem magrelinha como as minhas filhas. E ela era um mulherão. Aí eu disse assim, aí eu já aprendi que eu tinha visto aquela palavra que o pastor já tinha pregado no culto de doutrina. Se alguém lhe fere uma face, dê a outra. Aí quando ele veio para querer colocar coisa no meu coração, eu disse assim, Satanás, eu li a palavra. Por isso que a gente só vence qualquer coisa, é pelo poder da palavra. Porque até Jesus combateu Satanás lá no deserto foi com a palavra. Aí eu disse bem assim, agora eu já sei, não importa. Mesmo que ela me fira a face, eu vou perdoar ela. Irmão, e o interessante de Deus que eu fico assim, meu pai, como o ódio é a gente que nutre, irmã. O ódio, a falta de perdão que você não dá, o mal é só para você. É verdade. E ali quando eu cheguei, ela estava sentada na calçada e eu chamei ela e disse, olha fulana, eu agora sou evangélica e eu não posso ter mais ódio de ninguém. E ela ficou assim, ela disse, você tinha ódio de mim? Aí eu disse, tinha muito ódio de você, mas eu sou evangélica, eu quero lhe pedir perdão, né, do que eu disse a você, porque quando eu revidei, né, o que eu disse a você, e quero que você me dê um abraço. E ela ali me abraçou, e nós choramos, e ela disse, pois eu nunca senti nada por você. Olha, você tá vendo que só você que tava se Só martirizando, eu se que estava machucando, nutrindo, se envenenando. vi me envenenando. E ela, tá vendo? Então, agora, por quê? Por umas simples coisas. Quantas pessoas, às vezes, passam anos sem ver pai, passam anos sem ver irmão, por causa de uma coisinha de nada. Ah, não, porque me disse isso. Aí vai nutrindo. Por quê? Meu primeiro namorado, eu tinha saído com ele e dali eu não voltei para casa da minha tia, fui dormir na casa da minha mãe. Ela chegou na minha tia e disse assim, ela não vai voltar mais não, porque ela tá grávida e ela fugiu. Então, irmão, aquilo me deu assim, uma raiva tão grande, porque eu ainda era, né, moça, ainda não tinha conhecido homem, e ela disse assim, isso que eu disse assim, com inveja, porque ela queria namorar com ele, e ele escolheu a mim, entendeu? Então, a vergonha que eu senti que ela saiu espalhando na rua, eu fiquei com muita raiva dela, porque eu disse assim, quando você faz uma coisa, que a pessoa fala, tudo bem, fulano falou porque eu fiz, mas sem você fazer... Mas tudo bem, pensei passou. Que só era eu que passava por isso. Não, passou, então eu consegui perdoar ela. Né?
E da minha mãe foi algo assim extraordinário. Foi uma das melhores coisas, foi o perdão que Deus preparou para mim, para minha mãe. E o tempo passou, né? Eu tava vim morar uns dias na casa da avó dos meus filhos pra gente ajeitar a casa mais rápido, né? Pra sair do aluguel. E quando eu cheguei lá, morando na casa, a casa era pequena e nós, como marido, não tínhamos privacidade. E quando foi um dia, eu já estava indo para a igreja, Já né? tinha filhos, né? Não tinha. Não tinha. Aí ele disse assim, vamos sair esse final de semana. Tá certo. Só que, irmã, quando a gente saiu, eu não sei nem se a avó dos meninos lembra desse episódio. Quando a gente saiu, quando a gente chegou lá, na orla, ele estava todo de social. E eu olhei para ele e disse bem assim, meu filho, você tá tão bonito de social, agora esse boné tá matando você. Ah, menina, eu tô até imaginando a cena. Olha, aí ele olhou pra mim e disse bem assim, você tá dizendo que eu tô feio de boné? E você, que tá parecendo uma véia agora, com essas roupas que começou a ir pra igreja? Eita. Agora eu tô até com vergonha de sair com você. Eita, poxa. E eu ali ainda não tava assim, convertida, né? Pouco tempo na igreja. E nós começamos uma discussão ali naquela avenida da Orla. E foi aquela confusão, aquela briga. E ele dizia uma coisa, eu dizia outra. Meu Deus. Só que aí ele pensou bem, disse, não, eu tenho que ficar com a mulher, então eu tenho que acalmar a fera, né? Aí só que eu era uma pessoa muito ruim. Aí eu disse, não, eu quero ir embora, não vou sair mais não, eu quero ir embora. E ele, rapaz, se acalme, vamos comer. Eu não quero mais comer, eu quero ir embora. Tô lembrando de mim. Aí, isso lá, né, na pista. Aí ele chegou e disse, viu, tudo bem, você quer ir embora, você vai. Eu disse, me dê o dinheiro que eu quero ir embora. Aí ele, lembra que a passagem era R$2 de ônibus? Tem tempo isso. Aí ele veio me com R$2. Eu disse, você é doido? Já é 1h da manhã, entendeu? Então, ia dar 1h da manhã, era meia-noite e pouca. E eu não vou não de ônibus, que não tem mais ônibus não. Aí ele disse, se vira. Eu disse, se vire não, me dê o dinheiro do táxi, que eu quero ir embora pra casa. Aí ele chegou e disse assim, tá bom, eu vou dar, mas primeiro eu vou beber uma cerveja ali naquele bar. E o inimigo, irmão, ele aproveita as brechas para destruir casamento, para matar pessoas, para destruir relacionamentos, entendeu, irmão? É por isso que muitas vezes a gente não entende quantas misérias acontecem, quantos males, que assim, meu Deus, fulano fez isso com fulano, porque não entende que assim, as coisas acontecem e Satanás, ele está sempre aproveitando as brechas. E ali, irmão, quando ele entrou naquele bar para beber uma cerveja, e eu me dei o dinheiro, eu quero ir embora. Aí ele pegou e disse, espere, eu dou já. E antigamente não se pedia muito latinha, era aquela cerveja de garrafa, né? E ali, irmãos, eu pegava assim, chega me tremendo com tanto ódio, tanta raiva, né? Que entrou assim, aquela raiva terrível, e a voz dizia, pegue a garrafa, quebre e enfie no pescoço. E eu me tremia para controlar aquela voz terrível dentro do meu ouvido, mas aí vinha outra voz, irmão, tão linda, tão gostosa, tão maravilhosa. Ele dizia assim, não faça isso, você agora é evangélica. Como você vai domingo para a igreja? Meu Deus. E eu disse, Deus me ajude, porque eu vou fazer isso. Eu pegava minha filha e a avó dizia, vá, quebre, enfie no pescoço. Já tinha quanto tempo que tinha aceitado Jesus? Meses ou já anos? Uns 3 meses. Era de 3 a 4 meses, por aí, ou 6, não me lembro muito. Tava naquela alegria do primeiro amor e Satanás querendo você, né? E ali Aí ele, tá certo, ele se levantou e disse, já que você quer ir embora mesmo, você tem certeza que quer ir embora? Eu disse, quero. Aí ele chegou e disse assim, olhe pra mim. Eu olhei, ele disse, tá vendo aqui, ó, ali na orla é cheio de bar. Ele disse, olha, tá vendo, cada bar que desse, eu vou beber uma cerveja. Quando eu terminar, eu lhe dou o dinheiro do táxi. Ai, irmã, eu me senti tão humilhada. Aí eu disse, é o quê, rapaz? Só que ele tava com a carteira na mão assim, ó, né? Aí ele, quando eu terminar de beber, não sei o quê. Aí eu dei uma mãozada na carteira. Aí foi documento pra tudo quanto é canto. E eu consegui. Pegou o dinheiro. Peguei o dinheiro, R$20, me lembro como hoje, uma nota de R$20. Saí correndo, deixei ele lá catando os documentos dele. E fui pra banda do táxi, que o táxi não fica desse lado de cá, né? Era saindo aqui, como você vai pro terminal, os táxis ficam aqui bem quase em frente àquele hotel, não me lembro muito bem o nome. E ali eu peguei aquele táxi e eu disse assim, meu Deus, e agora? Entrei do táxi e disse logo, bora, que eu quero ir embora. Aí o homem chegou e disse, você vai pra onde? E eu disse, bora, lá na frente eu digo. Aí tá certo. Quando eu cheguei, eu tinha
Não tinha nem 18 anos, eu acho. Era mulher, meu Deus. Eu tinha, acho que 17, ainda ia fazer 18. Meu Deus. E ali eu saí com e chorando muito, muito choro, aquela coisa. Aí aquele homem, aquele taxista, olhou para a minha cara e disse assim: foi fazer um programa e não deu certo, foi? Mas eu era ousada, não temia a ele. Eu disse: cale sua boca, irresponsável, porque eu não lhe chamei para você me perguntar nada, não. Eu lhe chamei para você levar na minha casa. Nossa. Aí ele se calou, porque assim, eu vejo, irmã, tudo isso não era eu, era Deus cuidando de mim, né? Mesmo eu ainda nova convertida, sem ter muita intimidade com Deus, Ele cuida da gente nas mínimas coisas. Por que ele não podia dizer: desça do meu táxi, podia me dar um tapa, né? Era uma agulha da 2h da manhã, né? Ele poderia fazer qualquer coisa comigo, mas Deus ali me guardou. Glória a E o Deus. interessante que eu acho, quando a gente foi saindo, aí ele perguntou novamente: sim, pra onde é que você vai, bonitinha? Aí eu disse bem assim, e eu calada, eu disse: se eu voltar pra casa da mãe dele, ela vai ficar me enchendo a cabeça. Eu disse: se eu for pra casa da minha tia, meu Deus, vai ser uma briga muito feia. Aí eu disse, e olha que eu não ia pra casa da minha mãe, não andava muito na casa dela, porque não tinha muita coisa, assim, muito agrado com ela. Aí eu disse: vou pra casa da minha mãe. Aí eu disse assim pra ele: se eu dissesse, minha mãe morava na Tieta, os antigos vão saber o que era a Tieta. A Tieta era uma invasão no fundo da rodoviária velha, que muitos tinham medo de ir lá. Eu lembro desse nome. Pronto. Não existe mais, não? Não existe, né? Foi eu aquela. lembro desse nome. O povo ganhou casa lá no Padre Pedro, né? Mas a minha mãe foi morar ali justamente para ganhar uma casa, que ela não tinha casa. E ali eu disse: se eu disser a ele que é na Tieta, ele não vai me levar. Aí eu disse: eu vou pro Barra América. Aí tudo bem. Quando ele ia subindo, aí ele disse assim: que rua é mais próxima à sua casa? Aí eu disse: é na Tieta. E se quiser que eu lhe pague, você vai ter que me levar na Tieta. Aí ele: não vou não. E a gente com aquela discussão, eu disse: pois não pago. Eu disse: só pago. Eu disse: deixe de você ser medroso, me leve lá. E minha mãe não mora dentro não, é na entrada. Ninguém vai mexer com você não. Ele: você é muito ousada, né? E foi dizendo algumas coisas comigo, e eu nem aí. Eu disse: só lhe pago se me deixar lá na porta. Realmente. E levou. Ele levou, que minha mãe morava na entrada, benção. não muito lá dentro. E saiu me xingando. Aí eu bati a porta: mãe, ô mãe. Aí ali já não era esse padrasto que eu tinha ódio dele, minha mãe estava morando com outra pessoa. E ali ele falou: Nade é a sua filha. Eu escutei quando ele chamou ela: Nade, ô Nade, é a sua filha. Aí minha mãe disse: o quê? Ana, por aqui? Que ela era assim, tinha horas que ela me chamava de Ana, tinha horas que ela me chamava de Paula. Aí ela abriu o portão. Minha filha, quando ela abriu a porta, que ela disse assim pra mim: Ana, o que foi que aconteceu? Eu desabei. Chorou. Foi. Eu tinha chorado lá na orla, mas já tinha me calado, que já tinha discutido com o taxista, mas já estava sem chorar, já estava com as lágrimas cessadas. Mas quando ela disse: minha filha, o que foi que aconteceu? Eu desabei. Sabe aquele choro que você não consegue, não tem controle? E eu chorando incessantemente. E ela me abraçou. Minha mãe nunca tinha me abraçado, mas foi a coisa mais gostosa do mundo. E ali, quando ela me abraçou, ela entrou, e assim ela se sentou na cama, e eu me sentei na cama, ela me botou no colo e ela me acariciou. E assim, quando eu percebi, na mente eu disse: meu Deus, minha mãe me abraçou. Aí eu disse: eita, minha mãe tá fazendo carinho. Aí os meus choros já não era mais era de emoção. De emoção, de sentir o aconchego dela, de sentir aquele cuidado, entendeu? Que eu disse assim: não, ela me ama. Então eu disse: não, se ela fez isso, ela me ama, né? Eu acho e que você, isso tudo que eu tô... na sua cabeça, que ela na não sua me mente amava. de adolescente, né? Era esse pensamento que muitos têm, que não sei porquê, né? Eu não lembro se eu tive gostoso. Essa parte, não. E foi naquele dia que Deus quebrou aquela barreira. Eu comecei a ver a minha mãe com um olhar diferente. Aí eu já comecei a gostar dela, já comecei a querer ir mais na casa dela, já comecei a querer andar com ela, ir para os lugares com ela, né? Já fazer planos de, vamos no final de semana alguma coisa, vamos, entendeu? Então,
foi algo assim que... Aí eu fico, meu Deus, como Deus ele trabalha. Por isso que diz assim, olha, quando o vento se levantar, não se preocupe, porque ele vai acalmar a tempestade e lá na frente tem bonança. É isso que eu ia comentar, mas você já tá Glória. fazendo isso, porque Deus na minha é vida lindo. acontecem coisas assim, que depois eu penso, foi pra isso, pai, foi pra isso, né? Isso. E o Aí, interessante, comente né, você. que aí no outro dia, e eu fiz planos, eu ainda maligna, né? Aí eu disse assim, mãe, deixa eu ficar aqui escondida uma semana pra ele ficar com medo, achar que alguém me matou. Olha, que pensamento maligno, né? Aí ela disse bem assim, minha filha, nós só não vamos fazer isso. E minha mãe ainda me apoiando, viu? Disse bem assim, realmente nós podíamos fazer isso, mas a gente não vai fazer isso por causa da mãe dele. Porque toda a vida nós tivemos um amor muito grande pela mãe dele, né? Um carinho, um respeito. Então ela disse, nós não vamos fazer isso pela mãe dele. Mas amanhã de manhã a gente vai lá na casa dele. E ele vai ver com quem ele mexeu. Eita. Meu Deus, sabe aquela criança que assim, alguém mexe na rua e a mãe vai lá tomar as dores? Eu tava toda posuda achando a pessoa mais toda do mundo. E minha mãe foi lá e disse tanta coisa a ele, e eu achando, e eu também apoiando, mas, né, eu dizendo que ia me separar, que não queria mais, mas a gente, né, nova, e se reconciliamos. Aconteceu que minha mãe disse, olha, se você tá com outra e não quiser mais minha filha, você não pegou ela na rua, né, pode me dar ela que eu levo de volta. Mas ali foi onde eu percebi que eu tinha uma mãe, né, que eu tinha um amparo, mas até então eu achava que eu não tinha ninguém. Que eu me sentia sozinha, entendeu? Porque, na verdade, ela nunca se sentou comigo para declarar certas coisas. Era realmente uma barreira que o inimigo tinha botado, porque quando eu era mais nova, mais adolescente, ela me batia muito e ela gritava assim na minha cara, eu odeio você. Você é gente ruim, igual a família do seu pai. Você não presta igual a seu pai. Então, aquelas palavras doía muito dentro de mim. Então teve, né, Isso. em partes realmente... Isso. Teve realmente, como é que se fala, meu Deus? Foi uma planta plantada, uma isso. raiz, né, que plantou Isso, algo, uma semente ruim que ela plantou. Agora, quando... E eu nutri. Agora, o que existe, o que eu vejo hoje, essa semana eu vi um vídeo mesmo de Marjorie este ano, o nome. Marjorie, ela falando que brigava muito com a mãe dela, ela tinha 7 anos, a mãe amava ela e o cuidado que a mãe tinha, eu me vi nessa mãe, dessa menina, porque o cuidado é de Tanta não proteção. faltar, de proteger e não deixar faltar nada. Dá tudo, não deixar faltar nada. Então, era a forma de amar dela. Eu sei. Eu me vi nessa mãe, porque a minha, assim, eu não sou rica, mas o pouco que eu tenho é a minha forma. Sacrifica. Então, ali pra mim é a minha forma de amar. Tirando o que eu não tenho pra dar pra quem eu amo, entendeu? Eu entendi. Só que você teve essas palavras, Isso. né? Que E eu entrou. via muito assim, a minha avó, os meus tios, né, dizia assim, que ela tratava meu irmão de outra forma, e dizia assim, olha, tá vendo que ela não gosta de Ana? Aí então, tudo aquilo me foi gerando. Aí eu passei pelo processo do abuso e também tudo foi isso, eu dizer, a culpa é dela, isso aconteceu porque ela não gostava de mim, que se ela gostasse de uma mãe que gosta, cuida, mas não foi, né? Foi só algo que Deus permite, não que Deus queria, jamais Deus quer isso, mas Deus permitiu pelo pecado do homem, né? Mas que através é como diz assim, onde superabundou o pecado, não, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, por isso que Deus permitiu, para que a graça dele fosse manifesta. E realmente foi manifesta. Então, você viu que teve o perdão da minha vizinha, para a glória de Deus, o perdão do meu padastro, que eu perdoei, eu não sei se hoje ele ainda é vivo, ou não sei, a última notícia que eu tive é que ele tinha falecido, né? Mas graças a Deus não sinto nada, eu perdoei, e eu creio que Deus realmente recebeu esse perdão, porque Deus não permitiu um encontro, né? Aí teve a minha mãe, Deus permitiu esse perdão tão glorioso, dessa forma tão assim, mas que eu me alegrei muito, foi coisa linda. Aí veio meu tio. Eu dizia eu que tinha perdoado, né? Eu não disse, tá lá em São Paulo, perdoei. Aí Deus disse bem assim, mas eu vou provar a você que você não perdoou. Eita. E ali, eu, na presença do Senhor, já tinha mais um tempinho com Jesus. Aí diz minha mãe, minha avó, seu tio tá de volta. Meu Deus. Sabe aquela, como se fosse aquela onda que veio
por cima de mim, recordando tudo, cada detalhe, cada momento, cada sofrimento, tudo que eu passei. E eu disse no meu coração, por que não morreu esse miserável? Eita. Onde uma pessoa que perdoa, que diz que ama, vai dizer isso com o seu que você perdoou? Não, você quer o bem. Isso. E ali, Deus disse, mas você vai ter que perdoar, porque você prega sobre perdão agora. Você está hipócrita. Porque eu já estava na igreja, já tava pregando, mas levando palavra quando tinha oportunidade. E ali aconteceu algo, né? Ele foi preso. E ali o Senhor Jesus disse bem assim para mim. É você. Deus permitiu, a família toda abandonou. Não foi que a família é ruim, não foi porque a família não quis. Deus que permitiu assim. Eu entendo assim e vi assim. Deus disse, quem vai cuidar é você. Meu Deus. E eu disse, Senhor, Pai, Aí eu disse, eu me permiti. Eu disse, Senhor, então se o Senhor quer que eu faça isso, me ajude. E a palavra do Senhor diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque tem coisas que é eu e você que não quer. Não deixa Deus trabalhar nas nossas vidas. E nós temos que deixar Deus trabalhar. E eu disse, então, eis-me aqui. E eu disse, Senhor, o que o Senhor mandar eu vou fazer, porque eu quero liberar o perdão completo. E quero ser abençoada completa. E quero que naquele grande dia o Senhor diga, o seu nome está aqui. E ali, quando eu cheguei lá naquela delegacia do Fernando Collor, ele se espantou e disse, você? Eu esperava todo mundo, menos você. E ali eu disse, mas eu estou aqui não porque eu sou boazinha, mas porque Deus mandou, porque Deus lhe ama e Deus também quer lhe perdoar e quer lhe dar uma nova vida, uma nova história. E ali fiquei até o tempo que Deus mandou e subiu. E quando foi um dia, era Natal, depois Ano Novo, e ele com muito medo, porque eu não quero subir para o presídio, porque eu não quero. E eu disse, vai ser a vontade de Deus, nem a minha, nem a sua. E eu disse, só fique firme. Ele tinha aceitado Jesus. Foi. Aceitou lá. E ali, para a glória de Deus, ele subiu para o presídio com muito medo, mas Deus foi ali, né? Fui visitar. Muitos até me criticaram. Como é que pode você se humilhar no lugar daquele, por uma pessoa daquela? Mas Jesus, ele pagou um preço bem maior por a gente. Imagino que Jesus sofreu por nós, para nos dar o perdão. Então, tudo que mais que você faça não vai chegar comparado ao que Jesus fez por nós. É difícil, porque às vezes eu me vejo assim, eu digo assim, Senhor, imagine uma mãe que às vezes vem um desobediente. Eu não gosto de chamar de vagabundo, de marginal, eu não gosto, irmão. Né? Quem quiser que me criticar, me critique, porque cada quem tem a sua mente e sua forma de pensar. Eu gosto de chamar de desobedientes, porque são desobedientes. Porque se fosse obediente, não fazia as maldades e atrocidades que muitos fazem. Não roubaria, não mataria, não estruparia, né? Então, os desobedientes. Aí, o que acontece? Aí eu fico pensando, imagine uma mãe chegar, ver uma filha, como eu vi um vídeo essa semana, uma cena, uma mãe vê uma filha morta de não sei quantas facadas por um homem. Irmão, a dor deve ser dilacerante. Imagina essa mãe ter que perdoar. Mas infelizmente, Deus diz que é para perdoar. Porque a palavra do Senhor diz que dele é a vingança. E Deus vai vingar. Porque ele diz lá em Apocalipse que Deus vai vingar o sangue dos inocentes. Olha outra palavra. Olha, a outra palavra que me ajudou. Porque eu era muito vingativa. Né? Jesus. Mas a minha vingança, eu dizia que era justiça. Não é vingança, é justiça. Aí diz que mas a justiça não é sua, a justiça é do Senhor. Mas a nossa justiça ele chama de trapo de imundícia. Essa palavra, olha, derramei lágrimas, me envergonhei. Me envergonhei na presença dele. E ele falando assim, através de pessoas, né? Ai, coisa boa. A justiça dele, a minha é trapo de imundícia. Isso, né? Mesmo. Pronto, aí eu me aquietei. Coisa boa quando nós dá ouvido a palavra do... Por isso que eu amo a palavra do Senhor. É linda. E ali, irmão, ele aceitou Jesus, né? E ali Deus fez a obra, né? Eu perdoei. Aí
O tempo passou, ele saiu, começou uma nova vida, começou uma nova história. Aí aconteceu algo na vida dele de novo. E você acredita que eu chorei por aquela alma que um dia eu odiava? Eu já chorei como uma mãe chora por um filho. Aí eu disse, meu Deus, tá vendo que só o Senhor bota isso, só o Senhor faz isso, irmã. Por isso que o evangelho, quando Cristo veio, agora eu vos dou um novo mandamento, amai uns aos outros, amai os vossos inimigos. O povo não entendia, como é que pode, esse homem é louco? Como é que eu vou amar uma pessoa que me fere, que me fez um mal, que me maltrata? Mas é algo glorioso quando você se permitir a perdoar de verdade e a amar, olhando para aquela alma, né, e dizendo assim, Senhor, tenha compaixão desta alma como teve de mim. Você vai entender o que eu estou falando hoje à tarde. Então, irmão, essas foram experiências que Deus me deu, né? E outra também que Deus me deu dentro da igreja, né? Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, eu saí da igreja porque eu fui magoada, fui ferida e agora me causou ódio, me causou rancor, né? E uma vez eu, coordenadora de jovens, não aqui, lá nas Mangueiras, e tinha uma jovem que foi colocada para me ajudar, né, nos louvores. Você sabe, jovem tem mais aquela disposição, sabe mais escolher os louvores, né, e aquela coisa toda. E ela é uma menina de Deus mesmo, uma menina de Deus, menina de dom, que eu via nela, só eu olhando para ela, eu dizia, meu Deus, grande é a obra na vida dessa jovem. Só que assim, vamos se dizer, impetuosa, né, ainda não estava moldada, impetuosa. E ali, quando a gente ia fazer um ensaio, ela só fazia muito assim, rapidinho, e eu que era mais velha, às vezes nem conseguia pegar os louvores, e ela dizia, não, é assim mesmo, vai conseguir, né, tudo bem, naquela pressa. E quando foi um dia, só que ela chegava, eu sempre gostei de chegar cedo no culto, né, e a gente ficou preocupado, que era ela que ia botar o louvor, e eu disse, meu Deus, cadê ela que não chega com os louvores, já o pastor vai dar oportunidade para louvar. E eu disse, não, vou escolher outro louvor. E ali eu escolhi outro louvor. Irmão, foi coisas de segundo. Quando eu escolhi o louvor, ela chegou com um monte de folha. Aí ela disse, eu vou esse. Eu disse, espere, amor, calma, paciência, se sente, vai orar um pouco. Eu disse, eu já escolhi o louvor e vai ser esse louvor. Ela não gostou. Ela se enfureceu. Não, porque a gente já ensaiou. Eu disse, minha filha, mas quando você for a responsável para escolher o louvor, você chegue cedo. E ela falou, não gostou, chorou, e eu sei que a gente louvou, ela foi embora. Foi embora para casa, e eu disse, meu Deus, chega ali, né, Jesus? Porque a gente, como cristão, a gente sente que, como você diz, às vezes a gente sem querer magoa. E eu tenho medo de uma pessoa um dia chegar na minha frente e dizer assim, eu tô fora da igreja por culpa de você. Eu tenho medo, irmã, disso, porque a Bíblia diz que Deus vai querer também, né, de nós. Nós também temos responsabilidade sobre as almas também. E eu fiquei ali angustiada também. Foi tanto que quando eu cheguei em casa, o pai dos meus filhos notou o meu semblante, né? Mas antes disso, o culto terminou. Quando o culto terminou, irmã, veio ela e a mãe dela, quase me bateram na porta da igreja. Deus. E eu... A mãe era também da mesma igreja? Nesse tempo, a mãe estava distanciada do evangelho, mas era conhecedora do evangelho. E ela era que estava mais firme. E ali eu cruzei meus braços. E elas disseram tanta coisa, né? E eu só dizia assim, Senhor, não deixe topar em mim, porque se topar, eu sei que eu vou revidar. A carne, e eu né? dizia, Senhor, não permita. E elas falando, e elas achavam que eu estava, e eu só dizendo, Senhor, não permita, Senhor, não permita, Senhor, não permita, só na mente, e olhando para elas, né? E ali passou-se, e disseram o que quiseram, e foram embora. Aí chegou uma irmã e disse assim, você não tem vergonha, não, é? Uma mulher de um tamanho desse, metia a mão na cara dela. Uma crente, Uma crente, né? Aí eu disse, não, irmã, isso não pode acontecer. Não era dirigente de oração, não, né? Não. Só faltava. Não, aí eu disse, era uma membra. Aí eu disse, não, irmã, nós somos evangélicos, nós temos que dar testemunho. O mundo lá fora vê como a gente manso, humilde de coração. Isso não pode acontecer. E fui pra casa, né? E o pai dos meus filhos viu meu semblante, mas eu disse a ele, não aconteceu. Aí ele disse, aconteceu sim, você agora tá cuidando dos filhos dos outros e ainda tá recebendo coisa na cara. Eu não sei se alguém foi na frente, contou a ele.
E eu disse, não teve nada, não teve problema nenhum. E ali eu só fui para casa, chorei, orei de noite, apresentei ao Senhor. E não foi muito tempo, tanto ela como a mãe vieram me pedir perdão. Amém. E assim, eu perdoei e hoje sou amiga dela, amo as duas de Amém. coração, né? Elas são bênçãos do Senhor. Estão na mesma congregação elas ou não? Não, elas estão em outras igrejas, mas são bênçãos do Senhor, coisa Outro linda. ministério? Outro ministério, Deus levantou gloriosamente. Então são coisas que o inimigo, ele lança um laço, né? Isso. Lançou para mim, lançou para ela, lançou Isso. para a mãe, né? Que era pra gente o quê? Ter ódio. Eu poderia muito bem. Que nada, vou sair da igreja, tô cuidando dos filhos dos outros, ainda como disse, né? O pai dos meus filhos, e agora tá recebendo lorota dos outros. Não, agora não quero saber mais de igreja não, que eu vou para a igreja, penso que é tudo mil maravilhas e chego lá, recebo dessa. Não. Ministério, ele vem com choro, com lágrima, entendeu? E eu aprendi uma coisa com um dirigente que eu tive. Obra que o inimigo não se levanta, Deus não está se agradando não, irmão. O inimigo tem que se levantar. Tá explicado, Deus. Aí ali só aplausos. Tá explicado. Veja o que é que está acontecendo. Porque até o ministério de Cristo, quantos levantes, quantos opositores se levantou, quantas afrontas, quantas calúnias, né? Quantas coisas. Então, se a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo, nós vamos herdar tudo, as bênçãos e as lutas, as dificuldades. Ao contrário, as lutas têm que fazer você crescer, você fortalecer e ter um testemunho. Como é que você recompra o testemunho? A Bíblia manda a gente ser forte e corajoso. Para quê? Para lutar, né? Com tudo que se levanta. Para persistir, para insistir, perseverar, tem que ter força e coragem. Isso mesmo. Fraco. E ali, né, que aquele louvor que eu lhe mandei, outra coisa, né? Quando eu passei por esses processos, que aprendi esse exemplo, como perdoar, quando estava com o coração, né? Aí veio a luta, que foi a do pai dos meus filhos, né? Dos 4 não, né? É dos 4. É dos 4. Eu só tive filho de um homem só. E ali, irmãs, foi quando eu fui traída, abandonada, né? Rejeitada. Foi essa história que eu conheci. Rejeitada. E ali, não tem como você não dizer, não, eu não vou odiar. Já odiei muito essa mulher, né? Já odiei muito ela, de verdade. Já odiei ele, tive raiva, tive vontade de bater, de matar, de arrancar o pescoço, como dizem as pessoas, torcer o pescoço. Mas aí Jesus sempre falando comigo, não, você é diferente. Você é do Evangelho, você vontade é de Cristo. Vontade e passa. Isso, né? A lição da escola dominical de amanhã, né? Ela está falando sobre isso, emoções e sentimentos, né? Então, nós temos que saber. As emoções, ela vem a todo instante. Mas você não pode nutrir ela como sentimento, né? Não. Vem, é bom, vou guardar. Não presta, descarte. Eu tive um dirigente que ele dizia isso. Crente tem que andar com 2 sacos. Um bom e outro com fundo rasgado. Furado, né? Porque o que for ruim você bota lá e ele vai deixar-se embora. Não fica mesmo. com você, mas o que é bom vai ficar guardado. E quando você precisar, você vai usar. E ali Deus me colocou e eu já na igreja, já tendo essas experiências de perdão, mas o coração estava tão ferido, tão magoado que eu não conseguia perdoar. Mesmo sendo dirigente de ciclo de oração, mesmo sendo, porque, gente, dirigente de ciclo de oração é humana. Pois é. Pastor é humano. Crente é humano, né? E nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Cantor, tudo. Pregador. E ali eu com aquela dificuldade, só que eu não aceitava dizer assim, eu preciso perdoar, porque eu preciso ter paz. E eu sei, eu já sei disso. Não é coisa que eu não sei, já é coisa que eu sei. Porque para eu ter minha vitória, eu tenho que perdoar. E ali Deus permitiu, porque Deus sempre prepara todo o cenário para lhe dar a vitória. Eu vou até beber um pouquinho. E ali ela foi ter uma criança. E ela estava passando mal. Ela teve uma gravidez difícil. Quem? Essa é mulher que tá com meu ex-esposo. Ela teve uma gravidez difícil. E Deus... Ela ficou grávida, ele estando com você? Tava com as duas. Eu nem sabia, tava com as duas. Tava lá e cá. Ele tava lá e cá. E você tava grávida na época também? Eu já tinha bem. tido. Foi. E ela tava grávida.
E a gravidez foi um pouco complicada. E ali o Espírito Santo falou comigo e disse bem assim: você, a partir de hoje, até ela ter essa criança, você vai ter que orar por ela. Aí eu disse: é o que, Jesus? Não. O senhor às vezes gosta de com brincadeira com a gente. Às vezes eu falo isso com ele. Meu Deus, pai, o senhor é demais. Eu disse: o senhor sabe que eu tô com raiva, com ódio, querendo bater, querendo isso. E o senhor disse que eu vou ter que orar. Brincadeira. A vontade é que morra, meu pai. Não vou mentir não, irmão. Se eu mentir, Deus tá vendo. Isso. Né? Aí Deus disse: não, você... Agora, o que eu gostoso que eu acho, irmã, que eu sou um pouco assim, sabe? Eu sou meia turca, mas se Deus falar, eu me derreto, como diz a palavra. Quando Deus fala, a terra se derrete. Tá bom. Aí eu tá disse bom. bem assim: se pai, se o senhor tá mandando, eu vou fazer, porque eu tenho certeza que o senhor vai me dar vitória. Irmã, e assim, era nas madrugadas, viu? Que eu tinha que me levantar. E ali eu me levantava nas madrugadas e apresentava todos os detalhes, aquela criança, aquela mulher, o parto, a hora, a equipe que fosse fazer aquele parto. Aí, no caso, você soube da traição e ainda estava com ele, no caso. Tava. Soube da traição da gravidez. Foi. Que homens é assim, né? Eu vou deixar. Não, foi um erro, eu vou deixar. E tava na igreja. Tava. E ele? Não, ele nunca ficou você, comigo, né? não. Na igreja não, nunca aceitou comigo. Ele ia quando tinha festa na igreja, mas era bem difícil, né? Ir à igreja. E ali, irmãos, mas foi algo tremendo. Irmã, quando eu comecei a orar, eu sei que muitas pessoas vão dizer: você tá mentindo, mas quem me conhece é Deus. Eu posso dizer que hoje, aquele mesmo amor e carinho que o Senhor Jesus me deu pelo meu tio, eu tenho por ela. Deus arrancou, irmão, com mão forte e poderosa, todo aquele sentimento ruim. Quando você orava, você falava o nome dela? Lembra? Não lembro. Acho que eu orava, não tô muito lembrando, mas eu orava apresentando ela. Sim, falava porque, assim, o nome dela. O que me ensinaram foi isso. Você declarar assim, com o nome da pessoa. Você orar pelo inimigo, falando o nome dele. E eu achava que era brincadeira. Mas isso é impossível. Forte, né? É algo mas espiritual. Quando a gente começa a abrir, porque a gente não consegue, porque tá aquela... Mas quando fala o nome da pessoa e começa a pedir a Deus... Meu filho, é verdade. Assim, é tanto, por isso que eu gosto, eu sou zoadenta. Quem me conhece nas congregações sabe, né? Eu não gosto muito de orar em silêncio, eu gosto de orar declarando a palavra, né? Claro que todo cristão chega um momento que tem o seu particular ali com Deus, fica no silêncio, mas eu gosto tanto de orar declarando, né? E ali, naquela oração que eu fazia, foi tirando, Deus tirou. Deus tirou a raiva, Deus tirou a mágoa, Deus tirou o desejo de bater, Deus tirou o desejo de matar, Deus tirou. Tirou. Como assim tirou? Tirou. Não sei que Deus tirou. Né? E a gente declarando e eu o nome perdoei. Da pessoa e pedindo. Aí só que embora. Também ele, né? Eu já não sentia mais nada por ela, mas ainda estava com aquela coisa ruim com o pai dos meus filhos. E foi quando um dia eu escutando uma rádio mesmo, né? Nós estávamos escutando o rádio e disse: vamos botar aqui um louvor, né? E botou esse louvor que é de Cristina Mel, Ame Mesmo Assim. Meu Deus do céu, eu nunca tinha ouvido aquele louvor. Quando eu ouvi aquele louvor, aí também o que eu estava sentindo pelo pai dos meus filhos caiu por terra. Então, assim, hoje é como se ele fosse um irmão para mim. Não tenho ódio, não tenho mágoa, não tenho rancor, não tenho, porque só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, quando eu e você dá lugar. Porque aquela parte que muito me chamou a atenção, que diz assim, eu nunca aprendi aquele louvor todo, né? Você até perguntou se eu ia louvar, né? Eu nunca aprendi, não. Que diz assim, se você amar alguém... Eu vou até pedir para vocês que estiver assistindo, vocês procurem aí, né, Cristina Mel, Ame Mesmo Assim. Mas você ouvindo a letra, você consegue acompanhar? Consigo, sim. Né? Ele diz bem assim, né? Aí ele disse: mesmo se alguém te abandonar, ame mesmo assim. Né? Aí eu disse: meu Deus, é verdade, né? Não importa quem lhe abandonou, quem lhe deixou, quem lhe traiu, quem lhe machucou, ame mesmo assim, né? E esse louvor foi algo
que Deus também botou assim, foi muito lindo, foi lindo, lindo, lindo. Eu amo, que foi algo sobrenatural sobre a minha vida. Os louvores, eles ajudam muito. Ajuda bastante. E a Quantos gente vê. me ajudaram nessa caminhada, meu Deus, quantos? Né? E a gente vê o cumprimento aqui, né? Dessa parte. Pronto, esse louvor aí. Ah, é lindo demais. Peraí. Tá na letra, né? Tô. Peraí que meu celular é meio... tá cheio de coisa. É uma oração. Meu Deus. É forte demais. E foi nesse louvor que eu consegui liberar o perdão pro pai dos meus filhos, né? Porque assim, até então eu ficava, ai, me abandonou, ai, porque tanto isso, ai, porque eu amava, ai, porque não sei o quê, ai, bebê, e não sei. E é só entender. A Bíblia diz que tudo tem seus propósitos, seus desígnios. E a gente às vezes quer porque quer. E outra coisa, viu? Tem coisas que você não vai ter resposta agora. Só o tempo vai lhe dar resposta. Também. Então não adianta você querer arrancar os cabelos, ficar com ansiedade, com depressão, sem dormir à noite. Não. Faça como o Salmo 37. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Verdade. E Deus mudou minha história. Deus me deu felicidade, hoje Deus me deu meu esposo, né? Você Deus me nem, deu né?
Você contou que você nem imaginava, nem queria mais, nem pensava, Isso. né? Deus me surpreendeu. Uma surpresa. Né? Então, tá vendo? Deus disse, eu tenho o melhor. Deus sempre tem o melhor Mas para mim, você pra não você. acreditava mais no casamento? Não acreditava. Eu não acreditava mais em casamento, mais em homem, nem em amor, nada, né? E assim, isso também, tem muitas pessoas que às vezes não se permitem ser felizes devido a isso, esses traumas da vida, né? Não, ninguém presta, fulano prestou, fulano não presta. No meu caso, eu sabia que tinha gente que prestava. Olha, a minha situação que eu vivia é que a pessoa não era grata, não era, né? Eu sabia que ali era um caso à parte e que Entendi. tinha um monte de gente por aí querendo essa vida que a pessoa tinha. No meu caso, eu já pensava diferente. Não, nunca pensei nisso, de que casamento não é bom. É bom sim, com a pessoa que quer realmente viver um casamento, viver ali. Tem gente que acha que é prisão, né? Não, gente. Não. Liberdade. É assim, ó, o casamento, quando ele está na direção de Deus, eu não vou querer aqui mentir, não, longe de mim, meu Deus, Deus o livre. Que casamento não tem as dificuldades, né? Que casamento não tem as desavenças, tem. Mas eu sempre digo assim para os meus filhos, vocês querem perguntar um recado para os jovens, né? Pronto, vou deixar um conselho para a geração, os né? jovens. Vou dar um conselho para os jovens da igreja, né? E jovens que não estão na igreja. Olha, jovens que não estão na igreja, a internet, ela tem aberto muitos olhos de vocês, né? Primeiro, antes de você entrar no relacionamento, eu não estou dizendo se conhecer, não é se conhecer como hoje em dia a nossa sociedade já está assim, se conhece, amanhã já está indo dormir junto, não. Conhecer, conversar bastante, porque eu posso mostrar uma máscara para você, mas no passar do dia que você vai me conhecendo e eu lhe conhecendo, né? Aí hoje em dia a gente vê que acontece muito isso, né? O jovem conhece uma menina hoje, ou a menina conhece o rapaz hoje, com 2, 3 meses, aí já vai morar junto. Por que o meu primeiro casamento não deu certo? Isso que eu fiz, esse erro. Em 3 meses conheci, fui casar. Então ele não me conhecia, eu não conhecia ele, eu não sabia os desejos dele, as vontades dele, ele não me conhecia. É difícil, porque é uma só carne, mas é 2 cabeças. E no caso, você não tinha entendimento de evangelho na época, né? Não, é isso que eu estou dando. Um exemplo para os jovens que não são evangélicos. Um conselho, né? Então vocês conheça primeiro, peça a Deus graça, meu Deus, me ajude a ter graça a esperar no namoro, saiam junto, veja como ele lhe trata nos lugares, como ele trata as pessoas, como ele trata a mãe dele, como ele trata os irmãos, entendeu? Isso é importante, né? Eu mesmo, com meu esposo agora, eu observei muito isso, né? Que ele me levou para casa da família dele, ele me levou para conhecer cada um da família dele, os irmãos, as irmãs, a mãe, e ali eu via como as pessoas, a família dele tratava ele, né? Como tinha aquele respeito por ele. Eu disse, então, se ele é essa pessoa, né, assim, então ele não é uma pessoa, né? Mas muitos jovens fazem isso, né? Não conhecem a palavra de Deus, porque o que conhece a palavra de Deus se faz errado porque é desobediente, né? Mas o que não conhece, mas tem as internet muitas vezes falando, porque hoje em dia muitas jovens, então, estão em relacionamentos abusivos, né? De meninos que já no namoro já empurra, já bate, já puxa cabelo, já exige, você não vai, você como quem é dono. Então, se tá fazendo isso no namoro, o que não vai fazer no casamento? Aí no meu caso, né, como eu disse, eu só tive conhecimento do evangelho na segunda filha que eu tive. Então, quando eu casei, a minha mente era assim, a minha mente estava cauterizada e o meu pensamento era esse. Se não der certo, separa. Separa. Se não der certo, separa. Vou morar com essa pessoa, se não der certo, é simples, separa. Só que tem casos que não é assim, não. Porque quando a pessoa é abusiva, você não simplesmente não vai querer separar, não. Porque ele não vai deixar. Isso mesmo. Ele vai lhe ameaçar. Ele vai falar um monte de coisa. Ele vai fazer de tudo. E você vai ficar ali presa. E vai ficar um inferno na sua vida. Isso mesmo. Não é assim Nada sempre, não. é tão fácil. E para os jovens que é da igreja, eu deixo o livro todinho de Provérbios para vocês. Tá namorando? Leia Provérbios.
Tá namorando, vou entrar no namoro, leia Provérbios, comece a conversar, comece a conhecer, tenha respeito um pelo outro, comece a pedir direcionamento ao seu dirigente, ao seu pastor, irmãs mais idôneas, porque hoje o jovem já não quer mais conversar com as irmãs, porque que as irmãs tá velha, tá passada. Não, as irmãs têm experiências para passar para vocês não sofrer lá na frente. E outra coisa, nem todo casamento, porque são todos dois evangélicos, é de Deus, porque eu tenho um exemplo que foram todos dois jovens do grupo, né, de jovens, se casou e não deu certo. Aí o que aconteceu? Casou com outra, deu certo. Então, né? Não, porque ele é crente, eu sou crente e dá certo. Não, não é assim. Tem que ver se são compatíveis, têm os mesmos pensamentos, os mesmos ideais, as mesmas ideologias, né? O mesmo ministério, que às vezes... atrapalha também. Eu já vi uma vez um caso que a irmã tinha um ministério dentro da igreja e o irmão já queria vender tudo e fazer missão na África. Eita, então, mas aí... entendeu? Pensamentos diferentes. Se você tem que casar, fulano, você tem vontade de fazer missões fora? Tenho. Então você é a esposa que Deus preparou para mim. Fulano, não, eu não tenho. Deus me livre, não, isso não dá para mim não. Então o casamento vai ter divergência. Entendeu? Então, é no namoro, no noivado, que você vai ver essas coisas. Não digo nem noivado, que é no namoro mesmo. Porque no noivado você já está se preparando para casar. É, isso mesmo. Né? Então, jovens, peça a Deus sabedoria, peça a graça para não sofrer. Porque não vai ser só você, como a gente tinha experiência. Não deu certo, separa. Tem os filhos. Tem os filhos e é muito doloroso, entendeu? Olhe, só sabe o que é criar um filho sozinho, mãe solteira, só sabe o que é criar filho com lar dividido quem tem. É muito difícil, é doloroso. E assim, eu entendo que também não tem que idolatrar casamento. Não. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa, por idolatrar marido, casamento, fica num casamento que os filhos vão no futuro sofrer, porque era melhor estar fora daquela guerra dentro isso. E vivendo, né, tranquilamente, a pessoa afastada e ela vivendo com os filhos tranquilamente, do que viver, porque não pode separar, ele vai mudar. Eu digo por experiência própria, você não sabe se o cabra é um narcisista. Isso. E pior que às vezes a pessoa tem não sei o que é que acontece não. A Bíblia tá ali mostrando como é que o cara aí você não enxerga. Isso. Mas eu digo assim, porque hoje que eu venho percebendo, Deus vinha me avisando na minha situação e eu no momento eu não tava, porque eu ia... Olha, ficar calado. Vamos parar por aqui. Senão vai ser longo. Vamos parar por aqui. Então, a Bíblia vai mostrar características de uma pessoa que você não tem que conviver. Isso mesmo. Então, leia, vá ver vídeos sobre isso. Aí você vai perceber na pessoa, como é que você vai perceber na pessoa? Convivendo antes do noivado e do casamento, aí. Isso. Porque uma máscara não é sustentada por muito tempo. Não. Então, se ele está lhe tratando bem um mês, vamos ver no segundo, no terceiro, isso. Né? Como que ele vai lhe tratar depois que estiver acostumado com você. Isso porque tudo mesmo. No começo, né? Flores. Então, o que você viveu, o que eu vivi, a gente não deseja para ninguém, né? Não. Nem para nossos filhos, nem para nossos inimigos, para ninguém. Ninguém. Porque a gente sabe, assim, que o casamento, ele é uma instituição criada por Deus. Por que não dá certo? O próprio Jesus falou, pela dureza do coração do homem, né? Não é porque, Deus falhou no casamento, jamais, Deus não falha, não. Né? Deus é infalível. Falha são as pessoas. Quem somos falhos somos nós, né? E é bom quando há perdão, que há uma traição, né? Que não há outra escolha de família, e quando ali se perdoa verdadeiramente, porque também a gente sabe que o perdão dentro do lar, do cônjuge, não é fácil, mas se você perdoou, é glorioso, eu conheço pessoas, né? Irmãs que para a glória de Deus, né? O esposo estava na igreja, ela na igreja, ele caiu, falhou, né? Traiu ela, mas só foi uma traição, pediu perdão, renovaram, estão aí no ministério. Hoje são líderes para outros casais. Isso, são exemplos, né? Então isso é bom quando acontece, mas já tem outros casos que não dá, né? O homem trai, procura outra família, abandona mesmo lá, né?
E Deus não quer um sofrimento desse para ninguém. Não, ninguém né? é obrigado. Deus, ele nos deu, né? A Bíblia diz que ele quer que te vá bem corpo, alma e espírito, né? Então, é bom perdoar, né? Amar. Agora, também você não pode deixar me separei, aquele infeliz, só desejar mal o seu eu quero que morra, eu quero que isso. Não, nunca. Algo que eu nunca desejei. Eu digo que eu desejava fazer, era eu fazer, né? Era eu fazer com as minhas mãos. É dizer, queria bater. Eu mesma, uma vez eu disse a ele, se eu fosse um homem, eu queria lhe dar uma surra, né? Mas assim, dizer, Deus, eu quero que o Senhor mate, quero que o Senhor dê uma doença. Jamais. Deus é minha testemunha. Nunca desejei isso pra ninguém, entendeu? Porque eu li na palavra que quando você deseja um mal pra alguém, esse mal pode ter certeza vai voltar pra você. Entendeu? Lá em Jeremias, quando Deus fala de Tiro e Sidom, né? Israel, ele tinha pecado, né? Mas Tiro e Sidom fez o que? Estava zombando de Israel. Acho que é essa passagem que fala para não rir do inimigo, né? Porque senão vai... Aí Deus disse, pois vai ser pior com você. Porque Deus ele quer que nós sejamos misericordiosos com os nossos inimigos. Entendeu? Eu também já li essa passagem. Eu digo, não é para rir quando estiver sendo castigado o ímpio. Eu vou procurar de novo essa passagem. Jeremias, né? Nós temos que ter misericórdia dos nossos inimigos. É a né? palavra, Porque também a Bíblia fala que, na verdade, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É a potestade que fica ali por trás. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se a gente fica só se apegando à carne... Nós não podemos. A Bíblia diz que aquele que vive na carne não agrada a Deus. Temos que andar em espírito para agradar o Senhor. E como é que a gente perdoa? Você perdoa na carne? Não perdoa. Não, você só perdoa se você andar em espírito. Você só consegue perdoar se você estiver em espírito. Então vamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Né? Mais alguma coisa, minha linda? Meu Deus, que maravilha. É maravilha. Falar de Deus, a experiência do Senhor é muito bom, né? E eu digo você aí, né, que nos assistiu, não sei se ficou até o fim ou se guardou para assistir depois. Irmã, eu não estou conseguindo perdoar. Sozinho você jamais vai conseguir. Né? Você não tente sozinho, você não vai conseguir. Agora com Cristo tudo você pode. Então você pode sim perdoar, você pode sim amar, você pode sim cuidar daquele que lhe feriu, que maltratou. Você pode, porque Deus deu essa capacidade ao ser humano, né? Então eu espero que as minhas experiências de vida possa servir para você, né, de renovo, de uma decisão. Se hoje você está precisando tomar essa decisão, que você se levante e tome essa decisão, né, diante do Senhor. Glória a Deus. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, grata a Deus. Ai, Jesus. Por estar compartilhando. Eu acho que muita coisa. Acho que o perdão é a chave da vitória. É a chave da vitória. Porque não adianta outras áreas se essa não tiver, né, sarada, curada. Isso. Não adianta. É o que eu percebi, né? Porque a gente luta, aí luta por outras coisas. Não adianta você área. subir monte, descer monte, orar de madrugada, parar de comer pão, parar de dormir à noite. Se não tiver o perdão, nada vai valer. Tem que ter o perdão. Eu tirei aqui, cadê? Eu tirei print sobre umas coisas aqui sobre o perdão. Que maravilha, Paula. Que maravilha. Deus é lindo. Né? Para nós... cristãos é uma obrigação mesmo, não tem para onde correr. E quem não tem o conhecimento de Cristo, né? Busque. Busque, né? É difícil entender, porque quem está lá no mundo é ensinado a odiar, a querer. Por mais que esteja uma turminha do amor, aí o amor não é o amor de Cristo. É um amor que é só pro lado deles, sabe? Se você me ama, eu também amo. Se você me maltrata, eu também isso, não é o amor de Cristo. Então... Eu realmente, a nossa geração, assim, dos meus filhos pra cá, eu nunca prestei atenção nisso muito não, mas na minha geração eu lembro, né, que minha mãe dizia assim, se chegar em casa e alguém lhe bater e você não bater, vai apanhar em casa. Então era assim, nós éramos ensinados a ser agressivo, né, não gosta de você também, não goste não, né, não lhe dá, não dê não. Isso, não então foi isso que eu aprendi. Lá, quem tá lá, eu digo porque eu já vim de lá, você também, né? Isso. Então eu já vim de lá, eu sei como é. Mas né? Cristo não, foi Cristo diz assim, olha, se ele não lhe dá, você dá. Se ele não faz, você faça.
Eu passei um ano, porque foi no segundo ano que eu aceitei Jesus que eu entendi isso sozinha. Mas antes eu tinha ouvido essa palavra, que eu andava nas igrejas e tudo. E eu via na minha igreja, eu via na igreja, no outro ministério, e a mesma palavra. E o que é que eu fazia? Porque você não está passando o que eu estou passando, porque você não viveu o que eu vivi. Para mim, o pastor ou o pregador que estava falando isso não viveu nada, mas com certeza viveu. Com certeza, porque não tem esse. Com certeza. E eu achava que ele não estava, né? Que não tinha acontecido nada na vida dele. Pra ele estar falando disso é porque era fácil para ele. Mas ter certeza que não. Então eu dava tudo. Olha, eu vejo assim, eu percebo que quanto mais aquele pregador, ele tem unção mesmo e força para pregar naquela passagem, naquela palavra, é porque ele passou, né? Porque a gente vê assim, a pessoa que saiu das drogas, ele tem mais autoridade e ousadia de falar para os drogados. Quando você é uma ex-prostituta, você tem mais autonomia e ousadia de entrar ali no prostíbulo e dizer, não, eu já fui daí, o Deus que fez em mim vai fazer em você. Tá aí a importância de contar o seu testemunho quando você estiver pregando sobre algo, porque a gente olha e diz, é fácil, não deve ter passado. Quando você abrir sua boca e falar, e a gente fica assim. E sobre cura. Porque foi assim que eu fiquei, quando as pessoas começaram a falar. Também, quando as pessoas estão pregando sobre cura, você vê assim, aquela autoridade, com certeza. Eu já vi quantas pessoas que pregou aquela ousadia, chamou pra frente pra curar, e ela disse, olha, fui morto, Jesus me ressuscitou, eu tinha um câncer e Deus me curou. Então, porque Deus sempre lhe dá ousadia naquela área que você padeceu, né? Então, se realmente você escutou porque aquela pessoa já tinha padecido naquela área, mas não falou, falou, aí você ficou só no coração duro. De uns anos pra cá foi que eu comecei a ouvir testemunho e é maravilhoso. A gente vê que a pessoa tá ali, mas passou por o que eu tô passando agora. Isso é verdade. Entendeu? É isso, é muito importante. Eu pesquisei aqui um negocinho, vou falar aqui. Perdão. É a decisão consciente de deixar de guardar mágoa. Eita, glória! É a decisão consciente de deixar de guardar mágoa, rancor ou ressentimento por uma ofensa, não sendo sinônimo de esquecer ou aceitar a injustiça. Isso mesmo. É um processo interno de cura que envolve libertar-se de sentimentos negativos para alcançar paz interior. Ixi, é a melhor parte. E em algumas visões pode envolver um ato de empatia e até perdão a si mesmo. Essa parte também que eu vivi. Eu também, eu precisei me perdoar. Vendo? Porque também assim, tem essa, quando eu me separei, eu joguei a culpa toda pra mim. Tá vendo? Eu dizia que tudo foi culpa minha. Quando eu discutia com ele, eu dizia que ele era culpado, acusava ele. Mas dentro de mim, eu dizia, não, ele não tem culpa nenhuma, a culpa foi toda minha. Só que depois, com o passar do tempo, não existe só um culpado. 50% você e 50% eu. Sempre é assim, né? Então, não existe. Então, aí nós temos que nos perdoar pelaquilo que nós erramos. Porque a gente sabe, cada um sabe onde você caiu, onde você foi o certo, né? Então, em cada erro que eu fazia, eu de joelhos orava a Deus, eu dizia assim, Senhor, me perdoe nesta área que eu falhei, Senhor, me perdoe, né? Então, assim, também foi muito importante essa parte de você ter falado, libertador, quando você consegue se perdoar. Eu digo porque a minha mãe, ela, quando ela estava no leito dela, né, de enfermidade, porque Deus salvou a minha mãe no leito, ela dizia assim, ela dizia, minha filha, ore, porque você, Deus escuta a mim. Eu disse, não, mãe, não existe isso. Não, o mesmo Deus que me escuta a senhora. Porque ela se achava indigna. Entendeu? Das coisas que ela tinha feito. Ela se achava indigna. Eu dizia, mãe, se perdoe, porque Cristo já lhe perdoou, né? Então, quando ela entendeu isso, que ela se perdoou, entendeu? Foi onde Deus deu a libertação dela. Então, e a mim também foi libertador. Quando eu entendi que não, 100% não foi culpa minha. Quando eu me perdoei, né? É tremendo esse né? A gente não tem esse entendimento, eu não tinha, até que Deus mandou alguém para me dar esse entendimento, aí eu, tá. Aí pronto, aí começou o processo. Aí vem as libertações dos sentimentos ruins. É lindo demais. O que é e como funciona o perdão? É uma escolha, não é um ato mágico, mas um processo que pode levar tempo. A decisão de perdoar é pessoal e não significa que você deve tolerar o comportamento do agressor, né? Ou da pessoa que fez o ato.
É um processo de libertação. Ao perdoar, você se liberta de emoções tóxicas como raiva, Isso. ressentimento e mágoa, o que Verdade. pode trazer alívio e leveza emocional, né? Glória a Deus. Então é isso. Não é esquecer. Não, senão, Perdoar. se eu não esquecesse, não tinha contado nada aqui. Eu lembro Né? de tudo. Mas sem raiva, sem dor, sem rancor. Então, né? né? Então é algo que você aconteceu, é inevitável, porque a nossa mente não tem Alzheimer. Isso. Eu lembro Esquecer de até tudo com detalhes, mas não como eu falava, né? Se vamos dizer pra você, se eu fosse falar com você daqui a passar, deixa eu ver, uns 16, 17 anos atrás, você ia dizer, meu Deus, que mulher amargurada. A né? gente sente, porque Amargura. a gente não consegue olhar para a pessoa, não consegue falar o nome da pessoa, isso não consegue mesmo. passar pela frente, tem que trocar o caminho. Fica... Justamente. Então, E a gente sabe que perdoou, a não minha consegue falar, não consegue olhar. Era comentando os assuntos, as causas, mas com amargura, com raiva. E hoje não, hoje eu falo para a glória de Deus, para que outras vidas sejam edificadas, Meu né? Deus. Isso é quando você libera o perdão, que como disse, é libertador, né? Então, perdoar não é fingir que nada aconteceu, Não, jamais. mas reconhecer que houve um erro, sem, no entanto, deixar que o ressentimento permaneça. Isso Pronto. mesmo. É um ato de maturidade, É é visto como uma demonstração de maturidade, pois coloca o bem-estar pessoal acima do mal que foi causado. Isso mesmo. Envolve o perdão a si mesmo. Verdade. Algumas visões enfatizam que o perdão completo também inclui perdoar a si mesmo por erros cometidos. O completo era o que eu entendi, mas ainda tinha em mim. Aí o completo foi quando eu caí em si, que eu estava ainda me martirizando por coisas que ainda hoje, ainda essa semana mesmo, eu me vi não é que... Assim, de certa maneira, não tem os drogados que diz que não vai usar droga, daqui a pouco cai e fica, né? Então, sempre tem alguma coisa que a gente, Senhor, aí daqui a pouco faz. Isso, aí acontece. eu digo, meu Deus, deve ser assim. Isso é uma coisa mesmo. simples, nada que não agride ninguém não, entendeu? É, de nós mesmos. É uma coisa simples, só que a gente quer que saia. Mas diz que vai fazer... Vê que não faz bem a gente. Isso, não faz mal a ninguém, só a nós. Vai... Diz que vai parar, que não vai, sei lá, mudar. Aí daqui a pouco, de novo. Aí eu me lembrei, eu digo, meu Deus, será que é essa coisa que E essas sabe pessoas que eu me lembro façam? você falando aí? Eu me lembro da palavra de Paulo, que Paulo diz assim, meu Deus, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que não quero, estou fazendo. Meu Deus, ai, quem me livrará desse corpo? Meu Deus, que lindo. Só Jesus. Então, ai meu Deus do céu, tomara que... chegue às pessoas certas. Pai, leva para as pessoas certas, né? Isso mesmo. Principalmente porque tem pessoas ao nosso redor que tá do nosso lado que precisa. A gente quer abrir a cabeça e botar lá, mas não dá, né? Não. Então, quem sabe não hoje, é nem por né? força, nem por violência. É violência. pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu posso fazer a oração? Então, vamos orar, né? Pedindo Eu peço que a convidada ore, né? Por tudo que Deus... O Espírito Santo de Deus, né, nesta tarde. Se você estiver aí na sua casa, se quiser se ajoelhar, né, ou em pé. Irmã, não posso, estou deitada. Feche os seus olhos e ora ao Senhor. Se você sentiu que esta palavra, esse testemunho falou com você, você precisa liberar o perdão para um próximo, se perdoar a si próprio pelo que você fez, né, feche os seus olhos agora e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, eu vim aqui, meu Senhor, na direção do Teu Espírito Santo, Pai, para trazer a Tua palavra, Pai. Pai, a Tua palavra ela é poderosa, Senhor, para salvar, para curar, para transformar e libertar. Pai, a Tua palavra nesta tarde foi falando sobre perdão. Senhor, eu não sei, Pai, quem está aí do outro lado, Pai, que está precisando, Senhor, liberar um perdão, ou está precisando perdoar a si próprio, aceitar a graça de Cristo, aceitar a misericórdia do Senhor. Pai, para que também aqueles que estão, eu não consigo perdoar. Sim, nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, assim como eu consegui, como a irmã Rose conseguiu, Pai, faz também que essa pessoa consiga, Pai, ser liberta neste momento, Pai, pelo poder que há no Teu nome, pelo Teu Espírito Santo, porque quem faz a obra gloriosa é o Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor vai onde nós não podemos ir, o Senhor
Senhor entra onde nós não podemos entrar. O Senhor é poderoso. E a tua palavra diz que o Senhor veio para desfazer as obras do maligno. Quantas vezes o maligno quer botar ódio para que um venha matar o outro, para que um venha destruir, para que haja inveja, discórdia, contenda. Mas em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos todos esses sentimentos de raiva, de ira, de contenda, de mágoa, de decepção. Deus, que haja verdadeiramente o perdão verdadeiro, que possa olhar olho a olho, que possa olhar até falar e rir, meu Pai, do problema, Pai, porque o Senhor é o Deus que faz estas coisas, o Senhor é glorioso, e por tudo, Pai, que eu te louvo e te agradeço pelas tuas maravilhas, e que eu sempre, Pai, consiga ter a graça, porque a minha caminhada, Pai, só está começando. Possa ser que lá na frente alguém venha me ferir e o inimigo também não queira, Pai, que eu venha perdoar, mas por isso que eu peço, Senhor, nunca deixe que essa graça venha faltar sobre nossas vidas, Pai, mas que sempre nós estejamos firmes, meu Senhor, na palavra do Senhor, porque é a palavra que pode todas as coisas na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Né? Nossa parte está feita. Glória a Deus. Resta Amém. com Jesus. Amém. Coisa linda. Graças a Deus, né? Peço que compartilhe esse conteúdo maravilhoso, né? Não tenha vergonha, cristãos. Verdade. Né? Compartilhe essa graça maravilhosa. Estamos aqui para isso, né? Porque acreditamos que vai sair frutos. Em nome de Jesus. E já vem saindo, né? Eu já venho escutando comentários, mesmo que eu não escute, eu sei, porque Jesus é lindo, né? Se Ele mandou, é porque vai acontecer algo, não é em vão, nada é em vão, nada. Então, graças a Deus, e é tão bom ouvir, eu trago um convidado aqui, eu venho aprendendo, né, porque a gente vai compartilhando uma coisa com a outra. Um se edifica com o outro, né? É bom então demais, é maravilhoso. É coisa linda. É bom saber que eu não estou sozinha, porque eu trago as pessoas aqui, elas começam a contar coisas que eu digo, não é só eu não. Não, jamais. Não é só eu não, meu Deus. Não. Pronto, somos sobreviventes, né? Muitos caíram, se desviaram, mas nós estamos aqui, né? Intercedendo para que voltem e que venham mais pessoas, né? Que caíram, que não têm conhecimento ainda, que vão ouvir. Então, estamos aqui, né? Pedindo a Deus que todos venham conhecer a graça do Pai. A palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, né? É verdade. Então, cremos nisso, né? É sim. Vamos estar aqui, né? Nossos filhos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos inimigos, nossos amigos. É verdade. Tudo. Graças por tudo e até o próximo, se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém.